pais no singular. Porque o Pai, o que é que tem escrito? No princípio, Deus criou o homem, dele saiu a mulher, a sua companheira, e fez dele dois num só. Então, hoje é dia de paz, mas isso inclui as senhoras também. Inclui a igreja do Senhor presente. Isso é uma maravilha, que só quem está alicerçado na sua palavra sabe discernir. Nós vamos falar um pouquinho hoje, na verdade, sobre paz, segundo a Bíblia. E vamos abrir a sua palavra. Eu não vou orar agora porque nossa irmã Elália já orou, e que o Senhor continue abençoando também, ela e toda a equipe de louvor, que haja um perfeito louvor para entrar no trono da graça, para que o nosso Senhor, nosso Deus, mande refrigério a cada um de nós. Amém? Então vamos abrir a Bíblia Sagrada em Provérbios 23. Provérbios 23. E vamos ler apenas 3 versos. Começando no 22 ao 24. Provérbios 23, começando no verso 22 a 24. Já todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe. Quando ela envelhecer, cumpre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do conhecimento. O verso 24. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Até aqui a palavra do Senhor. Prezada igreja do Senhor, prezados e queridos pais, há um dito popular que diz: pai não é aquele que coloca no mundo, mas aquele que cria. Bom, pode ser que esse dito seja certo, é verdadeiro, mas para mim, um verdadeiro pai é aquele que põe no mundo com amor, cria com muito mais amor. Esse é o verdadeiro pai que a Bíblia nos fala. Podemos ver algumas características sobre pais exemplares, quais exemplares na Bíblia, e outros nem tanto. Também podemos ver ou sabemos que nenhum pai nasce sabendo ser pai. E que não há uma escola para ensinar alguém a ser um bom pai. Um bom pai não é perfeito, a não ser o nosso Pai Celestial, o nosso Deus maravilhoso, soberano em magnitude, porque só Ele nunca erra. Ele é perfeito em todas as áreas. Ele é o nosso exemplo vivo e eficaz. Porém, se nós andarmos segundo o seu decreto. Há pais na Bíblia que não são ou não foram tão exemplares. Por exemplo, 1 Samuel 3,13 fala de Eli.
E o verso fala assim, diz assim: disse Deus, pois ele lhes disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência que seus filhos se tornaram desprezíveis. E ele nunca os chamou a atenção. Ele nunca os puniu. Claro, estamos falando dos seus dois filhos, Ofni e Finéias. Amada Igreja do Senhor Jesus, nós como pais terrenos, claro que não queremos falhar com os nossos filhos, mas por vezes temos atitudes excessivas, ou então queremos demais, exigir demais, como exigir de menos. E isso pode prejudicar a vida do ser filho, dos nossos filhos, quando eles estão sob o domínio de nós como pais. Foi o caso de Eli. Todos nós, irmãos que estão aqui, a maioria, os pais já partiram para o Senhor. Creio eu. Alguns não, alguns ainda têm os seus pais com vida, mas atenção. Nunca se esqueça, prezados irmãos, prezados pais, que somos pais 2 vezes e às vezes 3. Criamos os nossos filhos, eles vão às suas vidas, ainda assim nós o aconselhamos, quem conhece a palavra, quem tem temor e tremor ao Senhor e anda nos seus caminhos, tem humildade e é submissa à sua palavra, então nunca deixa de dar um bom conselho a um filho que ama, que é gerado dele e da mãe. Porque nós não estamos com os nossos olhos físicos aqui na terra. Estamos querendo sempre imitar o nosso Deus na pessoa de ser filho amado. Depois os nossos filhos vão às suas vidas, começam a vir os netinhos. É ou não é? E aí temos dupla responsabilidade. Ser pai, fazer uma festa de pai como hoje, os 50 estados dos Estados Unidos estão comemorando o dia do pai. É óbvio que é um dia lindo e maravilhoso, mas não se esqueça que não é só prendas, comida e bebida que pode edificar a vida de um filho ou de uma filha. Temos que estar alicerçados na palavra e segui-la o mais que nós pudermos. O amor, carinho, lealdade e humildade. E ainda assim, queridos pais, erramos. Mas podemos errar menos se conhecermos o exemplo de um pai segundo a palavra de Deus. Claro, como eu já mencionei, alguns não foram bem esse exemplo, mas isso nos chama a atenção para não seguir o mau exemplo, ou o exemplo menos bom. Seguirmos o exemplo dos servos que depositaram primeiro a sua confiança em Deus para poder aplicar os seus conselhos aos seus filhos, ao seu lar, à sua família. É isso que Deus espera de ti e de mim, prezado irmão. Ser pai é saber, como eu já mencionei, amar, dar afeto, ser leal, mas também corrigir. E como eu também já mencionei,
não exigir nem de mais de um filho, nem de menos. Aplicar a correção quando necessário, para que ele não saia do caminho do Senhor. E não exigir o que não tem explicação. Porque eu quero posso e mando, aí eu posso prejudicar não só o meu filho, como a minha casa. Por isso, há muita responsabilidade em ser pai. E além de tudo isso, pais de igreja evangélica Cristo Rocha, Assembleia de Deus Cristo Rocha, penso que estou falando para os Açores, agora. O nosso testemunho como pais, não pense que fica dentro de portas. Não, ele sai fora de portas. Porque nós temos um adversário que vai ouvir e dizer aquilo que tu e eu não quer. Saibamos. Porque era o nosso adversário, o pai da mentira. E ele não vai dizer aquilo que eu vi dentro do meu lar. Ele vai dizer o que eu vi e o que não eu vi. Por isso é que ser pai, é muita responsabilidade. Principalmente para o convertido, para aquela que aceitou Jesus Cristo como ser Salvador. Que as coisas velhas passaram. Essas coisas velhas passaram a vida velha. E partimos para uma nova etapa. Outrora nós estávamos sós com os nossos pensamentos positivos e negativos. Agora estamos com Jesus Cristo, como seus testemunhos verdadeiros. Então eu tenho que o conhecer, porque Ele é a palavra. E se eu não me identifico com a palavra, eu não o conheço. Eu tenho que me identificar com a palavra, porque a palavra é Jesus. E para que eu seja um bom pai, eu tenho que, onde quer que eu vá, falar a tempo, como está escrito, e a fora de tempo, do nosso amado e querido Salvador. Eu creio que todos aqui são pais exemplares. Mas se alguém falhou, como todos falhamos, Deus quer mudar a maneira de pensar ou a maneira de agir, porque não há tempo. O tempo é feito para cada um de nós, para Deus não há tempo. Deus é o presente. E Ele te ama, Pai. Ele te ama, Ele me ama. E se alguma coisa não vai bem com os nossos filhos, da maneira que tu queres ou que eu quero, só há uma solução. Dobrando o joelho, entrando na palavra e dizendo: Senhor, usa da tua misericórdia para comigo. Dá-me sabedoria, faz de mim põe as palavras certas, porque eu quero o meu filho, é quem eu tanto amo, no teu caminho. E Deus faz. Deus opera. Ele não operou só no passado. Ele não muda. Ele não tem sombra de mudança nem de variação. Ele é excelso, maravilhoso, conselheiro, peça, e Ele dá o conselho que nós necessitamos. Aleluia. Por isso, quando um pai quer o melhor para o filho, mas não sabe corrigir, errou. E o que é que acontece? Exatamente, pode acontecer o que aconteceu com os filhos de Eli. Morreram. Derivada da sua rebeldia e com alguma culpa para o pai, que nunca o chamou a atenção,
que nunca repreendeu, que provavelmente ria e achava graça com as parvorices que eles diziam e com a rebeldia deles próprios. Podia ser bem aos olhos dele, mas não de Deus. E temos que ter cuidado com aquilo que dizemos e com aquilo que fazemos. E se errarmos, eu sei que os irmãos sabem isso, mas relembrar é muito bom. Relembrar é refrescar. É trazer à memória alguma coisa que já está um pouco ultrapassada, ou está no passado, trazer ao presente. Que nós vivemos aqui na Terra com muita responsabilidade. Sermos pais. E acima de tudo, se eu quero ser um bom pai, eu devo de ser fiel a Deus. Tanto no muito como no pouco. E Deus nunca vai requerer de mim aquilo que eu não tenho nem capacidade, nem possibilidade de ter ou ser. A não ser que Ele me capacite, sim, porque Ele capacita cada um de nós. Para que nós sejamos sempre um vaso lindo e maravilhoso em suas mãos. Pais. É muito importante ser pai. Mas é muito mais importante ser fiel a Deus. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Muitas vezes é pregada. O pai é Deus, o filho mais velho, o judeu, e o filho mais novo somos nós. E dá uma mensagem linda e maravilhosa. É ou não é? Mas agora, vamos à outra parte da palavra do filho pródigo. Ele fez o que não devia. O filho imaturo, jovem, sem maturidade própria, lhe pediu uma herança. E ele lhe deu. Qual foi o resultado? Pai errou. Pastor, mas olha, voltei para trás. Sim, mas leia a história, o que aquele jovem passou. Porque o pai mandou ir. Fez o que não devia. Em vez de dar o conselho, meu filho, não vá por aí. Não tens maturidade suficiente. Tu ainda és um jovem de tenra idade. Nem sabes para onde vais. O resultado, todos os irmãos sabem. Imaturidade. Porque todos nós falhamos. Mas temos que reconhecer e agir antes de falharmos. Porém, se falharmos, pedir perdão a Deus e aconselhar a quem nós demos um conselho errôneo. É o que Deus espera de nós, pais. E quando eu falei pais, eu estou falando de mães. Porque disse há pouquinho que nós somos Deus num só. É ou não é? Pai e mãe. Ao contrário do dia de mães. O dia de mães está falando no ventre que gera e põe no mundo um filho ou uma filha, e às vezes mais do que um. E aí é singular. Eu estou falando agora no plural. Pais. Amados, mais uma vez, podemos errar sim. O que não devemos é continuar no erro, porque só estamos fazendo sem querermos, às vezes, a vontade do nosso adversário. E aí, por muitas vezes, desprezamos os conselhos do infinito Deus. Pomos na nossa mente carnal a fazer e a dizer o que não devia. Por isso, temos que ter muito cuidado. Pastor, os meus filhos já estão casados, eu tenho 2 netos de um, 3 netos de outro, então os netos são seus filhos. Eles não vão ser lá, você não vai lá, querido irmão. Eles necessitam um conselho seu.
O pai pode ser como Eli, como o pai do filho pródigo. Pode ser. Podemos ter um filho que não conhece verdadeiramente a Deus, mas você, prezado irmão, conhece porque ouve todas as semanas falar de Deus. Falarmos das suas maravilhas e do seu poder. Vocês têm a voz de Deus falando nos seus lares. Leia com atenção, porque ela fala. Ela aconselha, ela corrige e também repreende, sim. Amados, o amor de um pai para com os seus filhos muitas vezes lhe faz ser demasiado permissivo. É ou não é? O amor paterno. A gente às vezes diz aos nossos filhos, não pode ser, não vá por aqui, não vá por ali. E de repente a mãe, é só hoje, é só desta vez, também não vá para lado nenhum. E aí a gente pode cair na história do não sei, não deve, será? Irmãos, temos que ter um profundo conhecimento de Deus para agir com a palavra certa no momento certo. E isso não deixa nem eu, nem os irmãos gostar menos dos seus filhos. Devemos ser pais, sim. Amigos, sim. Eles necessitam, num mundo tenebroso, assolado como está aí fora, em trevas, em depressão, em egoísmo e outras coisas más. Mas nunca nos desviando da palavra de Deus, porque ela é o sim e o amém. Sim, sim, não, não. Não há meios verbos nem meias palavras. Quando o pai ama a Deus e tenta ser obediente com temor e tremor, e ama essa palavra maravilhosa, é meio caminho andado. Deuteronômio 6, 7. Está aí escrito. Diz assim: ensine estas palavras com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, sobre a palavra. Quer esteja sentado, deitado, levantado, em casa, ou seja, a todo o tempo. Eles necessitam, os nossos filhos, os nossos netos, quer presente, quer à distância. Eles sempre necessitam de um conselho de um pai. Um bom pai, primeiro. Um pai deve guiar. Provérbios 22, 6. Deve conduzir. E não só. Mas eu estou a falar nos nossos de casa. Claro, devemos conduzir quando pudermos sempre o nosso próximo, o nosso amigo. Segundo a palavra de Deus, é claro. Diz assim, 22, 6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fugídia e armadilha mortal. Isso é o 21, perdão, é 22,
que eu tenho aqui, 22, 6. Mas este verso é especial. Nós, como pais, não podemos aplicar aos nossos filhos meias verdades para os contentar. A Bíblia Sagrada diz que Jesus é o quê? A verdade. Que Jesus é o caminho. Que Jesus é a vida em que podemos confiar e andar. É isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos e netos, à nossa família, aos salvos, aos não salvos, a tempo e a fora de tempo. O 22:6 diz assim: ilustra ou instrua, assim é que é, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Este você aqui é eu e nós, pais, nós familiares, nossos pais e mães, é claro, que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Mesmo que ele tenha atrapalhos, provas difíceis na sua vida, um dia ele ou ela se vai lembrar do conselho construtivo que o pai dê a ele, a ela ou a eles. Um bom pai também deve amar. Provérbios 3 e verso 12. Provérbios 3 e verso 12. Diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, prezados irmãos, querida Igreja do Senhor, nós temos na Bíblia tudo o que é preciso para edificarmos a nossa casa, o nosso lar. Fazendo o que achamos, segundo a palavra de Deus, que é bom para os nossos filhos, porque eles são mais imaturos do que nós. Já temos maturidade suficiente para mostrar a eles o que é melhor. Porém, se eles se desviarem por algum motivo que o inimigo os engane, um dia mais tarde eles vão se lembrar do conselho que eles estão precisando no amanhã, ou até mesmo no hoje. O próprio rei Davi, 1 Reis 1:6, com o seu filho Adonias, o verso 6 diz assim: seu pai nunca o havia contrariado. O próprio rei Davi, pode alguém dizer, em que o Senhor lhe chamou segundo o seu coração, o homem verdadeiro porque ele se humilhava, conhecia o erro, ele não cobertava o erro, ele sabia que errava. O que hoje não vemos muito disso. Hoje vemos às vezes e ouvimos que querem cobrir um erro com outro erro. E isso é o mesmo que por um abismo sobre outro abismo. Isso é antibíblico. Isso não é um conselho verdadeiro. Não é por aí. Temos que seguir a palavra, que é ela que nos edifica. Ele nunca era contrariado, nunca lhe perguntava a Adonias: porque tu ages assim? Por que fazes isso? Nunca questionava. Acaso a Bíblia nos manda ir mais além. Por isso, mais uma vez, temos que ter cuidado. Amados, o amor de um pai para com os seus filhos muitas vezes
lhe faz ser demasiado, já mencionei também, permissivo. A gente permite às vezes muitas coisas que não devíamos permitir. E outras, umas a gente permite que não devia e outras a gente não permite que devia. Isso acontece, irmãos. Isso acontece com todos. Por mais que eu queira ser perfeito, eu me acho sempre imperfeito. Mas também a Bíblia fala de um bom pai. Um bom pai faz o melhor para os seus filhos, mas quando ninguém os compreende, 2 Samuel 18:33. Veja o que o rei Davi, novamente com a morte, isto aqui está falando já na morte de Absalão. Aqui o rei Davi se entristeceu, se humilhou a perda do seu filho Absalão. E ele tentou dar o bom pai, ser um bom pai. E está escrito, então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando, meu filho Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido no teu lugar. Amados, o bom pai ama, sofre, chora por amor de um filho, mesmo que seja rebelde, não deixa nunca de ser filho. E é filho. E por vezes as nossas palavras que saem dos nossos lábios não conduz com a verdade. Às vezes nós queremos ser firmes, duros, enquanto o coração chora, porque é pai. Nunca deixa de ser pai. O próprio Jesus disse em Mateus 7:11. Estou quase terminando, irmãos. Está escrito, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirão. Pedir e dar-lhes-vos-á quando pedires de tudo o vosso coração. Porquê, prezada igreja? Porque o nosso Deus é um Pai misericordioso, um Pai amoroso. Tão amoroso que se entregou a si mesmo para a remissão dos teus, dos meus pecados, dos nossos pecados. Tanto que Ele nos ama, que Ele não se importou, não questionou, dando a sua vida. Por isso, cada um de nós, sem exceção, estamos hoje aqui, na sua casa. Ele ainda deu uma casa aqui, o seu templo, para ouvirmos a sua palavra, para aprendermos com Ele, para sabermos admoestar, pedir perdão e humilhar, querendo ser pai ou não. Porque acima de tudo, somos igreja. Igreja redimida. Igreja purificada pelo seu sangue. Irmãos, se tens ainda um pai com vida aqui na terra, faz o melhor que tu podes para ele. Eu já não tenho senão lembranças. Às vezes, mas a minha esposa, meu pai fazia isso, dizia isso. E nós estamos ali como relembrando a memória do nosso pai. E claro, mãe, também. Mas aqueles que têm, faça o máximo que puderem enquanto têm os seus pais terrestres com vida. Não importa. Se é salvo, amém. Se não é salvo, é mais um motivo para ter uma relação íntima, dia após dia. Não importa a distância. Importa é saber amar e perdoar para que o vosso pai, mesmo não tendo um bom relacionamento com ele, ou vice-versa, isso não importa. Aprenda
ainda, prezado irmão, é saber amar, a se humilhar e a perdoar para que tudo lhe vá bem na sua vida. Não se esqueça, nunca se esqueça, temos o nosso Pai Celestial. Mesmo que o seu Pai não seja muito assim com você, mas nunca deixa de ser Pai. Tente falar com vida, porque depois da morte só há recordações. Nada mais. Nunca se esqueça disso. Quando eu falo de pai, falo de mãe, é claro. E o nosso Pai Celestial que nos ama e quer toda a felicidade do mundo para mim e para vocês todos. Sabem porquê? Porque Ele é o bom Pai. Que o Senhor nos abençoe. Esta foi a palavra que o Senhor pôs no nosso coração. Feliz dia de paz. Tenha um almoço lindo e maravilhoso, mas nunca se esqueça de nenhum membro da sua família, porque quantos provavelmente agora necessitam de um conselho, de uma palavra amiga, de um ombro amigo, e aqueles que têm os seus filhos nos caminhos do Senhor, mesmo com altos e baixos, continuamos orando uns pelos outros, porque é trabalho da igreja. Um abraço também do mundo, feliz dia de paz. O Senhor vos abençoe. Irmão Silvino, por favor, nosso irmão Silvino vai estar terminando. E eu peço à igreja que fique de pé, por favor, se tem algum pedido especial, para que o nosso irmão possa orar a Deus. Em qualquer área da saúde, área financeira, área de livramento, não precisa a gente fazer uma oração farisaica. Precisa levantarmos as nossas mãos santas, sair e ser contente e dizer: Pai, faz de mim, eu comigo, eu com a minha família, eu com a minha filha, aquilo que é. Já não tenho forças. Pai, dá-me forças para que eu possa prosseguir a carreira que me foi proposta. Glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurado o homem.